Você pode ter estudado muito, você pode ter planejado seu presente, o seu futuro, previsto algumas ações, mas as coisas acontecem muito rápido. Parece que o tempo está passando rápido demais. E o que você está fazendo para isso? Você está se desenvolvendo? Você está crescendo? Ou simplesmente temendo o que vem pela frente? Bem-vindo ao Aulão da Liderança. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Aulão da Liderança, esse evento aqui que eu preparei para você com muito carinho, para promover a compreensão mais profunda, prática, do que é realmente e do que não é liderança. Muito tem se falado sobre liderança, mas as pessoas acabaram distorcendo muito o conceito de liderança, e não se preocupe, esse aulão de hoje não é para ser um aulão teórico, é para trazer para a consciência efetivamente o que é essa tal da liderança e tirar um pouco essa imagem negativa que foi criada. Eu sempre entendo que, pelo menos tenho pensado nisso, que criaram duas imagens da liderança hoje. Uma imagem muito negativa de líderes que vivem abaixo, vivem tomando remédio, vivem cansados, desgastados, em burnout, que reunião uma atrás da outra, que liderança é um peso muito caro, que não vale a pena na vida, que é muita responsabilidade e pouco reconhecimento. Então, demonizaram a liderança e eu acho que isso é muito ruim para a liderança. Por outro lado, também tem a outra vertente que romantizaram a liderança, falando que a liderança é linda, maravilhosa, que você vai ter equipes engajadas, que basta você motivar, que você precisa ter rituais, criar uma receita de bolo bonita, linda, maravilhosa da liderança. E eu não concordo com nenhuma das duas, para ser bem sincero. A ideia desse aulão da liderança é trazer a versão realidade, aquilo que realmente é liderança, aquilo que não é realidade, claro, sobre a minha perspectiva, sobre o meu ponto de vista do que é liderança. Mas se você não me conhece, chegou aqui de gaiato, né? Quem é esse cara que está falando que sabe o que é liderança? Bom, eu sou Flávio Moura, sou autor do livro Que Faço Agora Que Virei Líder. Eu estou há 17 anos trabalhando com educação corporativa. Então não se preocupe que eu não vou te vender nada hoje no final desse aulão, como é normalmente feito. E eu não estou criticando isso, porque vou fazer mais à frente isso. Mas eu atuo dentro das empresas. As empresas me contratam para desenvolver habilidades, para formar e desenvolver líderes dentro das suas organizações. Então, profissionais que precisam ser desenvolvidos para que as empresas alcancem os resultados. E eu atendo essas empresas nacionais, multinacionais, espalhadas pelo Brasil todo, falando sobre liderança. Tá? Então, eu trago para você a perspectiva daquilo que o mercado enxerga como necessário para a liderança. Mas aí você vai falar, poxa, mas isso daí muitos outros estão fazendo também. Uma vez, eu sempre gosto de contar essa história, e, poxa, se você está nesse grupo aqui e me acompanha já há algum tempo, vai ouvir novamente essa história, mas eu acho que é importante. Uma vez eu fui dar uma aula de MBA, falando sobre liderança, e quando eu comecei a me apresentar, uma aluna levantou a mão e falou assim, professor, posso fazer uma pergunta? Eu disse, claro. Você já liderou alguma vez na vida? E eu gosto de começar esses meus encontros falando de liderança, falando sobre isso. Sim, eu já liderei. Eu trabalhei em cooperativa, fui líder operacional, fui encarregado, fui supervisor, trabalhei com equipes muito boas, trabalhei com equipes formadas, formando equipe, trabalhei em empresas familiares, trabalhei em multinacional, formei grandes operações, fui responsável executivo por grandes operações, gerenciei equipes. Então, assim, eu vivenciei a liderança, errei pra caramba, acertei pra caramba e aprendi pra caramba. E depois disso tudo, eu montei minha empresa de treinamento e desenvolvimento. Então, não é só um aprendizado teórico. E eu acho que isso é que é um grande diferencial dentro das organizações. Eu não levo para eles aquilo que eu li num livro, apesar de achar que a leitura é importante e contribui, mas não é suficiente. Então a ideia hoje é a gente justamente falar de coisas muito práticas, tá? Trazer essa realidade da liderança. Já começando... só um detalhe. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, nos links aqui embaixo, na descrição, vai ter os dados da empresa para você entender um pouco o trabalho que eu realizo.
Mas para a gente falar de liderança, eu acho que é importante a gente compreender um ponto muito importante já dizendo assim, liderança não é cargo. Eu não sei qual motivo você veio assistir esse aulão, mas a grande maioria vem buscando desenvolver essa habilidade, essa competência para ocupar um cargo de liderança ou porque já ocupa um cargo de liderança e quer entregar melhores resultados, está tendo dificuldade. Show de bola, fica aqui que você vai encontrar caminhos para isso. Mas se você não almeja alcançar uma posição de liderança, também é para você. Porque liderança é uma competência que precisa ser desenvolvida por qualquer pessoa hoje em dia. Na sua vida pessoal, na sua família, você exerce liderança ou precisa exercer liderança. No seu grupo social, na sua igreja, na sua comunidade, no seu grupo de futebol, no seu grupo de amigas, na qualquer situação em que você tenha relação com outras pessoas, que você tenha um relacionamento com outras pessoas, você pode e deve utilizar a competência liderança. Então, todas as vezes que eu citar a liderança aqui nesse aulão, eu vou estar falando sobre a competência e não necessariamente sobre o cargo. Porque tem muitos profissionais que têm um cargo de liderança, mas não têm a competência liderança. E aí eu quero já começar a despertar em você uma reflexão. Uma coisa é entender a competência. A outra coisa é desenvolver a competência. Eu vou te apresentar o meu conceito de liderança, aquilo que eu acredito que é liderança. Uma coisa é você entender o conceito. A outra coisa é você ter a capacidade de implementar esse conceito e transformar esse conceito em resultados, em ações, em comportamento. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que buscam estudar, buscam fazer curso, mas não aplicam aquilo que estudam. E aí fica só uma coisa teórica mesmo, não é você fazer curso que vai te ajudar, não é você assistir esse aulão que vai resolver os seus problemas. Mas sim se você tiver a condição de aplicar isso. E por isso que é tão importante, porque se você quer ser líder, você quer ocupar uma posição de liderança, um cargo de liderança, e ainda não está no cargo de liderança, você vai falar, eu vou ter que esperar ser promovido para implementar. Não, é justamente ao contrário. Você precisa aplicar hoje na posição que você está, na condição que você está, desempregado ou não, você precisa exercer a sua influência, a sua liderança para que você ocupe uma posição de liderança. É o efeito contrário. Tá? Então fica aqui. Independente se você quer aplicar na sua vida pessoal ou profissional a liderança, esse aulão é justamente para contribuir nesses dois aspectos, nessas duas dimensões. Bom, esclarecido isso daqui, vamos partir de um ponto importante. Existem muitos conceitos de liderança, e eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, eu estou dizendo que tem muitos, e eu sempre senti falta de alguma coisa nesses conceitos todos. Eu tive a petulância de também incluir alguns elementos e construir o meu conceito de liderança. Então, o que é liderança para o Flávio, tá? Veja se faz sentido para você e você não precisa aceitar ou acreditar tudo no que eu estou dizendo. Você só precisa refletir. Eu quero que você pense naquilo que nós vamos discutir aqui hoje e traga para a sua realidade, fazendo conexões com o seu dia a dia e veja se isso faz sentido ou não, tá? Não sou dono da razão. Para mim, liderança é a capacidade. Se é a capacidade, é necessário e possível desenvolver. Capacidade de influenciar a si mesmo, aos outros, em busca de um objetivo comum, de forma contextual e não linear. Tá? Vamos desmembrar isso de forma rápida, porque aqui provavelmente muitas pessoas que estão assistindo já conhecem o meu trabalho, eu já falo desse conceito de liderança há muito tempo e eu não quero chover no molhado. Mas se você chegou aqui agora, eu não posso deixar você perdido. Se é uma capacidade, eu posso desenvolver. Então ninguém nasce pronto para a liderança. Existem algumas pessoas que nascem com alguns comportamentos, habilidades ou perfis que vão ajudar. Uma pessoa comunicativa tem mais chance de acelerar o processo de desenvolvimento da liderança do que uma pessoa menos comunicativa, uma pessoa que já tem habilidade de fazer gestão de conflitos, tem mais chance de acelerar esse processo do que uma pessoa que não sabe. Então, ninguém nasce líder, as pessoas desenvolvem liderança e serve para todo mundo. Alguns vão demorar um pouco mais, alguns vão mais rápido. Então, a habilidade de influenciar, e aqui é a nossa palavra-chave. Influenciar é ter ascendência sobre as pessoas. Existem várias formas de você influenciar as pessoas. Você pode influenciar as pessoas pelo seu jeito de ser, pelo seu cargo, pelo seu número de seguidores, pela sua formação, pelo conhecimento que você tem. Então, por exemplo, imagina se você gosta de futebol.
Quando você gosta de futebol e você precisa de uma opinião lá, se o time vai ganhar, se vai perder, se está indo bem, você pergunta para quem? Você pergunta para aquela pessoa que você confia mais, que entende mais de futebol e está antenado, você falou, fulano, e aí como é que tá? Essa pessoa opinando, pode ser que ela ajude você a formar a sua opinião. Então ela está exercendo influência sobre você. Tá? Se você tem um filho, quando você manda o filho fazer alguma coisa, ele faz porque você mandou. É pelo poder, pela autoridade que você tem. Mas quando você mostra para ele o porquê é necessário fazer aquilo, por que precisa ser feito, qual o resultado que vai ser alcançado com aquilo, você está exercendo influência sobre ele também. O poder e a autoridade também, tá? Quando um policial te para, ele tem influência sobre você, porque ele tem autoridade, ele tem o poder ali de te autuar, de te prender ou de qualquer outra coisa. Então, nós precisamos encontrar maneiras de influenciar as pessoas, de fazer com que as pessoas não simplesmente concordem com aquilo que você está dizendo, mas influência é fazer com que as pessoas se convençam. Não é eu, Flávio, convencer a pessoa a fazer algo. É fazer com que essa pessoa se convença. Dar argumentos, justificativa, motivos, exemplos para que essa pessoa se convença e passe a fazer aquilo lá, mesmo que eu não esteja perto. Então, isso é influência. Só que veja que eu falei que influenciar primeiro é você mesmo, a autoliderança. Se você não conhecer os seus pontos fortes, seus pontos fracos, se você não conhecer o seu jeitão de ser e você não conseguir controlar, ou pelo menos administrar, não ter inteligência emocional, por exemplo, como é que você vai liderar outras pessoas? Pensa assim, as pessoas que te influenciam hoje, muitas vezes elas influenciam pelo exemplo. E você, se você não for um bom exemplo para as pessoas, falar uma coisa e fazer outra, poxa, vai ficar contraditório, você não vai influenciar direito as pessoas. Então veja, se as pessoas falam mal de você hoje, se as pessoas não te querem por perto hoje, se as pessoas não confiam em você, se as pessoas acham que você explode a todo momento, se você vive perdendo a paciência e não tem controle sobre os seus atos, se você não cumpre os seus prazos, se você não chega se você chega atrasado, isso tudo é uma forma de influenciar. Você está influenciando as pessoas. Por isso você precisa influenciar primeiro a você. Sabe, olha para você e é uma autorreflexão e eu posso dizer para você, isso não é agradável. Porque nós reconhecemos em nós mesmos deficiências, problemas que precisam ser tratados, mas também encontramos pontos positivos. Eu convido você, pega uma folha de papel, divide no meio, coloca lá seus pontos positivos, seus pontos negativos, aquilo que você precisa trabalhar, mas não é simplesmente ter consciência de falar assim, eu sou meio grosso, mas eu sou assim mesmo, é o jeitão da madeira. Cara, não. Você vai ter que tomar cuidado no ambiente profissional, familiar, social, porque as pessoas não são obrigadas a te aturar. E as pessoas vão se afastar de você. Então, se eu tenho liderança de mim mesmo, eu vou falar assim, olha, eu sou meio explosivo, quando eu vejo eu falo, poxa, então, em que situações normalmente eu explodo? Em que situações, por exemplo, eu perco a paciência? E quando eu me vejo naquelas situações, eu falo assim, calma, Flávio, cuidado para não falar, você está num momento que normalmente você explode. Então, calma, toma água, respira um pouco mais. Percebe? Isso é gestão de si mesmo, influenciar a si mesmo. Eu costumo chegar atrasado. Poxa, não é permitido isso daí, cara. Depois contra você. É um mau negócio para você. Você é um péssimo exemplo. Ninguém gosta de pessoas que chegam atrasadas. Entendeu? Então procura chegar antes. Mas eu demoro demais. Começa antes. Se você sempre chega em cima da hora, saia antes. Isso é gestão de si mesmo, isso é liderança de si mesmo, isso é a autoliderança. Então, eu vejo que tem muitas pessoas hoje que ocupam uma posição de liderança nas empresas ou na sociedade de uma forma geral, numa ONG, na igreja, na comunidade, no grupo, que eles não têm gestão de si mesmo. E aí acaba não conseguindo exercer o próximo passo, que é a liderança do outro. Mas eu falo e ninguém me ouve. Então, talvez você esteja falando da forma errada. Não é culpa das pessoas que ela não te ouve. Você precisa entender como é que você precisa falar de uma forma diferente para que as pessoas te ouçam. Então, capacidade de influenciar a si mesmo, capacidade de influenciar os outros. E é aqui que eu defendo. Eu sou um grande defensor da liderança, gente. Se você já me acompanha aqui, sabe que eu vivo postando conteúdo. Aqui no canal você vai encontrar vários vídeos sobre liderança. Nós temos a fmedu.com.br, que tem cursos gratuitos de liderança lá. Acessa lá também, tem um link aqui embaixo. Eu sou um grande defensor da liderança porque eu acredito que quanto mais a gente desenvolver liderança, mais oportunidade nós temos. Mais a gente cresce como pessoa. E por isso que eu brigo tanto por falar da liderança. A liderança é massiva. Enche o saco, mas é aquilo que eu acredito. Eu acho que
Eu não concordo com o que estão fazendo com a liderança e colocando a liderança como o patinho feio ou o cisne lindo, maravilhoso. Não, acho que tem que trazer para a realidade. E a capacidade de influenciar pessoas não é cargo. É influência sobre as outras pessoas. Essas pessoas podem ser seus pais, podem ser seus irmãos, podem ser sua família, pode ser o grupo de amigos, pode ser os seus empregados, pode ser o seu próprio líder, pode ser uma sociedade inteira. Isso é influenciar outras pessoas. Por isso que a liderança não está limitada ao cargo. Mesmo antes de ocupar um cargo de liderança, você precisa exercer essa influência sobre as pessoas. Aliás, eu acredito que uma pessoa, para ser promovida a um cargo de liderança, ela já tem que exercer essa liderança antes. Porque ela já exerce a liderança, ela já é líder. Ela só não tem o cargo da liderança. Então, liderar outras pessoas. Nós vamos falar bastante sobre isso. Para chegar num objetivo comum, eu sempre falo que no crime organizado tem liderança, e tem liderança muito boa. Então, tem liderança para o bem, liderança para o mal. Tem. Tem pessoas que são capazes de influenciar alguém, colocar uma bomba no corpo e explodir. É uma influência. É uma forma. Da forma errada, mas é uma forma de influência. Objetivo comum. De forma contextual, ou seja, não tem, sabe, não tem um caminho, é isso e pronto, é desse jeito e pronto. Às vezes as pessoas falam assim, como é que eu dou feedback, Flávio? Eu vou te falar como é que você dá feedback. Só que tem o seguinte, você tem que levar em consideração que não é uma receita de bolo. Às vezes a pessoa vai chorar, às vezes a pessoa vai ficar nervosa, às vezes ela não vai aceitar, às vezes ela vai aceitar de boa. Então, não existe desse jeito e pronto. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter repertório para poder aprender. E aí eu falo uma coisa, contextual, gente, é olhar para o ambiente que você está. Se você trabalha numa multinacional é um contexto, se você trabalha numa cooperativa é outro, se você trabalha numa empresa familiar é outro, se você trabalha numa ONG é outro, se você trabalha no serviço público é outro, porque você não tem poder de falar assim, então tá demitido. Não dá. Se você trabalhar na igreja onde as pessoas são voluntárias, não dá para simplesmente sair trocando. Então é contextual, eu preciso trazer para a minha realidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dentro dos treinamentos que nós oferecemos, nós temos treinamento para várias outras competências para a equipe. E tem um treinamento de técnicas de venda consultiva chamado Spin Selling. Spin Selling é uma técnica de venda consultiva, não vou entrar aqui no detalhe, mas com algumas perguntas você consegue encontrar maneiras de convencer o cliente de que aquele produto, aquele serviço é adequado para ele. Você faz a conexão com as respostas que ele dá, com os seus benefícios e apresenta uma oferta interessante para ele. Isso para a equipe de vendas. Agora, se você já fez um curso de Spin Selling ou qualquer outra técnica que você tem, você consegue aplicar essa técnica num outro contexto, não para vender um produto ou serviço, mas para vender uma ideia para sua esposa, para o seu marido, para sua família? Não, Flávio. Então, esse é o problema. Porque como é que uma pessoa consegue vender para o cliente e não consegue vender internamente? Eu sei que são... mas é diferente, Flávio. E isso é contextual. É você saber fazer... Eu fiz um post esses dias que eu coloquei assim, tem gente que sabe fazer a conta. 3 maçãs. Eu sei fazer a conta com maçã. Agora eu coloco laranja, a pessoa já não sabe fazer mais a conta. Peraí, você não está usando seu conhecimento. Então o Spin Selling com perguntas. Se eu sei fazer perguntas para vender um produto, eu sei fazer perguntas para vender uma ideia, para vender um argumento, para vender uma narrativa. Percebe? Isso é contextual. É trazer o conhecimento que você tem. Por exemplo, tem pessoas que nunca trabalharam na vida. Porque são novos, ou enfim, não tiveram outras prioridades. E aí, mas cuidou da casa, cuidou da organização da casa, da limpeza, do orçamento, uma dona de casa, por exemplo. Ela vai para o primeiro emprego. Você já trabalhou? Não. Como não trabalhou? Trabalhou sim. Olha, eu tenho conhecimento de organização dentro de uma casa, eu consigo fazer o planejamento, eu que cuidava das contas, eu fazia toda a limpeza, eu que era responsável por isso. Isso é experiência também. E você precisa trazer. É trabalho? Num outro contexto, mas é trabalho. Então, liderança é contextual. Você precisa trazer para a sua realidade. E é isso que eu espero que você entenda e extraia desse aulão. Que tudo que eu estou falando para você aqui, talvez eu não contemple. Mas você não deu exemplo disso. Poxa vida, mas eu tenho exemplo do outro. Agora traz para a sua realidade, entendeu? E não linear. Não linear não tem o começo, meio e fim. Às vezes você vai crescer. Vou dar um exemplo. O que é gerente numa empresa não é gerente na outra. Tem gerentes, tem pessoas que ocupam uma posição de liderança que ele é gerente, mas não apita nada, não consegue comprar um clips
se não tiver autorização do diretor. Então percebe? E tem pessoas, às vezes, que são encarregados que têm mais poder que a própria gerência. É isso! Eu sempre brinco, por favor, não me leve a mal se você for médico, mas eu vejo que tem muitas secretárias que têm mais autoridade que o próprio médico. Ela que define quanto o médico ganha, se vai ter horário, se não vai ter horário, e o médico é quase que o empregado da secretária. Entenda bem o que eu estou dizendo. Não estou questionando, não estou dizendo que é uma regra. Mas eu vejo que as pessoas têm uma baita de uma influência, uma autoridade ali dentro. Então não é linear, não é um linear, não é um degrauzinho atrás do outro ali. Tá? Então, para mim, isso é liderança. E assim, quando a gente compreende que essa influência, essa liderança, espero que agora você já esteja consciente de que liderança não é cargo. Liderança é situação em que você exerce influência. A palavra influência eu vou usar a todo momento nesse aulão aqui. Agora, quando você entende que liderança ou influência está diretamente ligado à confiança, aí você começa a compreender o seguinte: hoje, para ser mais influente, eu preciso conquistar a confiança das pessoas. E eu não estou dizendo que você vai conquistar a confiança total das pessoas, mas é diminuir a desconfiança. Eu falava esses dias, e até postei um vídeo sobre isso, eu não admito ir no médico e ele falar para mim assim: eu acho que é virose, toma isso, se não melhorar, você volta. Flávio, mas nem tudo é certeza. Olha a diferença. Se ele disser assim: Flávio, eu estou partindo do princípio que é uma virose, nós vamos entrar com esse tratamento, daqui uma semana você volta para avaliação. Percebe que é o jeito de falar? E o jeito que você fala, o jeito que você se comporta. Tem pessoas que ela tem... Imagina duas pessoas falando a mesma coisa. Uma pessoa ela pode falar e passar confiança naquilo que ela está dizendo, e outra pessoa falar a mesma coisa, o mesmo texto, e não passar confiança. Então, a influência ela acontece quando você conquista a confiança das pessoas. Quando as pessoas te permitem dar argumentos, justificativas, e te ouvem para você começar a gerar resultado. Está fazendo sentido para você? É isso que eu quero e que eu brigo tanto com as pessoas. Então eu vejo assim, busca ser confiável. Por isso que eu falo que a autoliderança é tão importante, porque se você não chega no horário, se você não cumpre seus prazos, se as pessoas vivem te cobrando, talvez é porque você não é uma pessoa confiável. Você é uma pessoa que não passa confiança. Assuma o seu compromisso, cumpra os seus compromissos, e se não der para cumprir, antecipe para a pessoa dizer assim: não vai dar para entregar por causa disso. O que a gente pode fazer? Coloque-se à disposição para tentar minimizar os impactos. Nem sempre você vai cumprir tudo, porque às vezes não depende de você, e o que eu mais ouço é isso: mas no dia a dia não depende da gente, né? Depende das outras pessoas. Mas vai atrás das outras pessoas para fazer com que essas pessoas cumpram o papel dela. Se você trabalha numa empresa, é normal isso acontecer. Você não ser o único que faz aquela atividade e depender de outras áreas, de outras pessoas. E aí você fala: mas fulano que tem que me mandar. Mas se ele não manda, você tem que ir lá influenciar ele. Convencê-lo, mostrar o porquê. Eu gosto muito do porquê. Falar por que é necessário fazer, por que não dá para ser feito, por que precisa ser feito. Isso ajuda muito as pessoas a entenderem um pouco. Agora, as pessoas tendem a confundir tudo isso que eu estou falando com autoritarismo, com controle excessivo, sabe, com dependência. Pessoas que falam assim: eu sou aquela pessoa, se eu não estiver lá, nada acontece. Incompetente se você é assim. Um líder precisa ensinar outras pessoas a também fazerem as coisas para não criar uma dependência, senão você não pode tirar férias, você não pode ficar doente, você não pode se ausentar. Ou você vai ter todo dia alguém ligando para você para alguma coisa. Desenvolva as outras pessoas. Então, isso não é liderança. E a gente precisa ampliar, potencializar cada vez mais essa competência, essa habilidade que você tem. Você não vai perder nada desenvolvendo habilidade de liderança. Nada. Nada. É uma coisa que você nunca vai perder, porque você vai precisar aplicar e exercer a liderança todos os dias da sua vida. Então você não perde nada. Você só ganha com isso. Só que não fique esperando o cargo. Não fique esperando a posição. Aliás, eu te pergunto, se você já é líder, se você perdeu o seu cargo hoje, você acha que as pessoas continuam te ouvindo? Percebe a diferença da influência?
Se você perder seus seguidores, as pessoas continuam te ouvindo. Se você perder seu emprego hoje, as pessoas continuam te ouvindo. É ali. Porque se essa resposta for sim, não é que você era influente. Você era influente em um cargo, em uma posição. Perdeu isso, perdeu sua influência. E eu não estou falando que isso está errado. Claro que quanto maior o cargo que você tiver, mais te dá a influência, só que você precisa desenvolver aquilo que não dependa do cargo, dependa de você. Que as pessoas queiram te ouvir pela pessoa que você é. As pessoas aceitem pela pessoa que você é. Eu vejo muitas pessoas falando assim, Flávio, eu só não saio da empresa por causa do meu líder. O cara é muito bom. Eu tenho um cliente que o pessoal fala assim, Flávio, a gente fica pé da vida. Por quê? A gente vai numa reunião com o nosso líder, cara, não dá para falar não para ele. Por quê? Porque o cara é muito bom, ele nos ajuda, e aí a hora que ele pede, não dá para falar não para ele. Olha só, isso é influência. Ele não está impondo alguma coisa, impondo uma ideia. Ele conquistou essas pessoas, porque vai ter momentos que vão ser difíceis no dia a dia, onde as pessoas vão precisar fazer coisas que não são agradáveis, não são gostosas de serem feitas. E aí? Agora, se no momento que você influencia, nos momentos bons, nos momentos difíceis, as pessoas confiam em você, talvez ela entenda assim, a gente pode até não concordar com isso, pode até não gostar, mas a gente sabe que é necessário. Então olha para você, faz aquele exercício da autoliderança de olhar para você mesmo, dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Tá? A partir do momento que você entender isso daí, agora você começa a tentar influenciar e ver os seus lados. Se aquilo que você viu como ponto negativo, como é que você consegue minimizar isso? Né? Não deixar isso pegar tão forte. E seus pontos positivos, como é que você consegue potencializar isso daí? Para que tenha resultado nas outras pessoas. Um exemplo muito fácil de aplicar no seu ambiente, independente de onde você esteja, que cargo você esteja, que situação você esteja, é ajudar as pessoas. Mas não ajudar as pessoas só pelo interesse de jogar na cara depois, mas contribuir com as outras pessoas. Quando as pessoas falarem para você que está difícil, você fala assim, está difícil? Me explica um pouco mais, o que está difícil? Em que eu posso te ajudar? Olha, eu estou sobrecarregado, mas o que dá para ser feito? Coloque-se à disposição, ajude as outras pessoas, contribua com as outras pessoas, no ambiente de trabalho, na sua vida pessoal. Ouça um pouco mais, se aproxime das pessoas, porque você percebe que muitas vezes no ambiente de trabalho, agora trazendo para o trabalho, né? Muitos profissionais eles são portadores da má notícia, são obrigados a dar não, muitas vezes. Área financeira, por exemplo, área comercial, área de logística, jurídico, tem que dar muito não. E as pessoas, elas te conhecem, te veem como uma pessoa do não. Só que quando você dá o sim, você não potencializa esse sim. Vou dar um exemplo para clarear um pouquinho mais. Tem gente que quando liga para você, você já fala assim, ai meu Deus, já vem mais um problema. Olha só, a pessoa é vista como um problema. Agora, por quê? Porque quando as coisas estão bem, essa pessoa não liga para você. E talvez você seja uma dessas. Então assim, se você só liga para dar uma notícia, liga também para dar uma boa notícia. Olha, estou ligando para dizer que essa semana está tudo em dia, tá? Parabéns aí, show de bola, obrigado, vamos continuar assim. Estou ligando para agradecer que deu certo aquilo lá. Obrigado, valeu. Ah, mas eu não vou falar isso, Flávio, porque a pessoa vai se aproveitar. Ah, sério mesmo? Cria vínculos de confiança. Se relacione com pessoas. E esse é um ponto bastante importante também, porque talvez você tenha hoje, ou comece a ter, isso é normal, tá? Você não vai influenciar todo mundo. Não dá. Poxa, é um superpoder isso daí, né? Influenciar todo mundo. Mas tem pessoas que você influencia mais facilmente, tem pessoas que é mais difícil de influenciar. Então, pessoas que trabalham com você, talvez você influencie bem. Mas outras pessoas fora da sua área de trabalho, da sua região, da sua cidade, você não influencia. E às vezes tem lá na empresa uma confraternização. Você se junta com todo mundo do seu setor e se isola dos demais. Eu diria para você, faz ao contrário. Se relaciona com as outras pessoas. Ah, mas é desconfortável, Flávio. É isso. Você precisa aprender a falar com pessoas e influenciar pessoas fora da sua bolha. Fora da sua realidade. É desconfortável? É, mas é necessário para você ampliar, para você entender como é que as pessoas pensam, quais são as dificuldades dela. E não vai dar certo da primeira vez. Tá? Então vai lá num outro grupo, e aí como é que vocês estão? As pessoas não vão te acertar. E aí, pergunta um pouco dela. Ao invés de ficar falando de você, pergunta um pouco dela. Fala de algum assunto legal, vai se envolvendo, vai conhecendo pessoas. Nós temos a tendência de nos aproximarmos daqueles que são iguais a nós e distanciarmos daqueles que são diferentes.
Eu acredito que nós temos que nos aproximar daqueles que são diferentes também, justamente para entender as diferenças, compreender as diferenças e aprender a lidar com as diferenças. Se eu puder te dar uma dica, e o aulão é para isso, né? Desenvolva essa capacidade de saber lidar com pessoas diferentes. Conviva com pessoas diferentes. Vou te dar um exemplo que você pode fazer rapidinho. Eu não sei de onde você é, mas de repente na sua cidade tem uma pracinha lá onde as pessoas mais velhas estão lá jogando dama, bocha, baralho. Vai lá. Por quê, Flávio? Vai lá e tenta conversar com eles. Tenta se inserir no meio deles. Mas o que eu vou falar? Isso é a diversidade. Isso você sabe? Ah, você vai na igreja sempre no mesmo lugar? Senta no outro lugar. Porque você senta sempre no mesmo lugar, possivelmente as pessoas que sentam do seu lado são as mesmas pessoas, senta no outro lugar. Lá no refeitório da sua empresa, senta no outro lugar. Sabe, vai em lugares que você não costuma ir e socializa. Entenda de outras pessoas, não julgue as pessoas. Você vai ter suas preferências, normal, todo mundo tem, mas desenvolva essa capacidade de entender os diferentes. Aqueles que não são iguais a você, aqueles que pensam diferentes, e a respeitar. Você pode não concordar, mas tenta entender a imagem. Ah, essa nova geração. Vai lá e conviva com pessoas dessa nova geração para entender a cabeça dessas pessoas. É uma construção que a gente vai fazendo de repertórios para lidar com pessoas diferentes, para você ampliar, inclusive, essa capacidade de influência com outras pessoas também. É fácil? Não. É difícil pra caramba, mas é um exercício que eu faço todos os dias. Eu tenho a oportunidade de estar cada dia numa empresa diferente, falando com um público diferente, então para mim é mais fácil, porque eu estou sempre falando com pessoas diferentes, diferentes realidades, né, diferentes contextos. Para mim é mais fácil, é o meu trabalho. Mas você pode fazer isso sem precisar fazer grandes esforços. Fazer dentro da sua bolha, dentro da sua realidade. Mas eu queria ampliar um pouco mais e te ajudar assim. Poxa, talvez você esteja pensando, eu já sei, você falou para mim que eu tenho que desenvolver. Mas como é que eu desenvolvo? Olha, você quer desenvolver essa influência? Começa a desenvolver a sua comunicação. Uma comunicação mais assertiva, mais pontual, cuidado com aquilo que você fala. Eu vejo uma coisa que às vezes me incomoda bastante, eu sou bastante crítico em relação a isso. LinkedIn é uma rede social profissional, então não é a mesma coisa de um TikTok, do Instagram ou qualquer outra coisa. Teoricamente seria uma rede social profissional. Mas as pessoas ficam postando lá questão política, questão de ideologia, criticando. Não é ambiente para isso. Pessoas que estão ali, às vezes, procurando emprego e ficam se posicionando politicamente, não é lugar para isso. Isso você faz lá no seu TikTok, no seu X, no seu Instagram. E mesmo assim eu ainda falo, cuidado. Sabe por quê? Porque talvez você esteja perdendo uma grande oportunidade de emprego por falar uma coisa que, na verdade, ninguém quer saber a sua opinião. Você não é, só a não ser que você seja um influencer. Mas depende muito mais contra você do que a favor de você. Então, assim, fale, opine. Eu não estou colocando censura em você, eu estou dizendo assim, vale a pena pagar o preço? Vale a pena? Isso contribui com o quê? No quê? Sabe? Então, tenha uma comunicação mais assertiva. Se você é uma daquelas pessoas que tem uma posição firme, tá? Pode colocar a sua posição. Mas não quer dizer que você tem que brigar com o outro porque o outro tem uma posição diferente. Ouça. Aprenda a interagir com pessoas que têm opiniões diferentes. E comunicação, as pessoas às vezes falam de comunicação só de falar. Não, comunicação é ouvir também. Escutar. Prestar atenção. E nós não temos mais a paciência de prestar atenção. Você quer se comunicar com uma pessoa e não sabe como? Pergunte algo que é importante para ela. Eu não entendo de futebol, não entendo nada de futebol, mas eu converso sobre futebol. Perguntando, que time você torce? Ah, é? E aí, tá bem ou tá mal? Ah, é verdade. Qual que é o maior rival dele hoje? O que você acha que precisa mudar? É um problema do técnico ou dos jogadores? Verdade. Mas quem que você acha que deveria estar lá? Pergunta daquilo. Ah, não precisa falar de futebol, fala de um assunto menos polêmico. A família. Ah, é filho? Ah, que idade? Ah, poxa, caramba. Essa idade aí, qual que é a maior dificuldade? Você não tem filho? Beleza, mas pergunta para os outros. Quando você pergunta alguma coisa que é interessante para os outros, você está gerando uma comunicação, uma conexão entre vocês. Isso é importante. Outra coisa, comunicação não é sobre você, é sobre o outro. Então, se você está trabalhando, eu passei um WhatsApp para uma pessoa escrito. A pessoa respondeu no áudio, ela está dizendo para mim, funciona melhor no áudio. Manda um áudio para ela.
Sabe, se comunicar é fazer com que a outra pessoa entenda, ter certeza que a outra pessoa entendeu. Não é simplesmente você jogar a informação, então busque melhorar um pouco, desenvolver essa competência. Comunicação que é tão importante. Outro ponto importante para o desenvolvimento da sua influência, inteligência emocional. Controle-se. Você não consegue controlar a sua emoção. A emoção é uma coisa que acontece dentro de você, independente de você quer ou não. Mas você consegue perceber quando essa emoção está aparecendo. Então, por exemplo, eu não consigo controlar de ficar vermelho de vergonha ou não. Mas eu sei que em determinadas situações eu fico vermelho. E eu vou falar, sacanagem, me deixou vermelho, hein? Olha só, mas eu tento mudar um pouco a situação. Eu vou explodir, eu vou falar a verdade, eu vou jogar tudo no ventilador. Percebe que isso está acontecendo? Controla, vai lá e fala assim, peraí, deixa eu tomar uma água. Vai lá, toma uma água, vai no banheiro, joga uma água no rosto. Respira mais. Entendeu? Você não consegue controlar a emoção, mas você consegue retardar muitas vezes. A inteligência emocional vem muito da autocompreensão, do autoconhecimento. Você não ser a pessoa chata. O que as pessoas falam de você? Quando você chega nos lugares, as pessoas torcem, mas chegou. A gente precisa estar atento a isso. Você não vai agradar todo mundo, e não é isso que eu estou dizendo. Espero que você compreenda isso daí. E outro ponto. Então, comunicação, inteligência emocional e uma visão mais ampliada. Eu falo que toda pessoa precisa ter um repertório ampliado. Imagina, às vezes se eu perguntar qual que é o seu prato preferido. Arroz, feijão, bife, batata frita. Mas você já experimentou outra comida? Não, eu gosto dessa. Então, você precisa experimentar outras. Não para passar a gostar de outras, mas para ter a experiência de outras. Às vezes a gente fala assim, vamos sair? Vamos. Não, vai sempre no mesmo lugar. Vai em outro. Você pode ir naquele lugar? Claro que pode. Mas experimenta em outros também e se ampliar repertório. Então, uma visão mais ampliada, visão de perspectivas do outro. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, tenta visitar um outro departamento, uma outra área, para compreender a realidade deles. Não num momento de crise, mas num momento que dá para pensar, que dá para conversar. Isso é ter empatia, ir lá olhar com os olhos do outro, sabe? Entender os porquês. Poxa, se eu moro numa cidadezinha pequena e o outro mora numa cidade grande, é diferente. Então eu tenho que... Poxa, o que eles falam? O que eles vivem? Qual que é a diferença? Você não precisa ir lá na cidade, mas pergunta para essas pessoas. Isso é ampliar nossa visão, é ter repertório. Eu sempre falo, e aí unindo a questão da comunicação com a visão mais ampliada, às vezes, se você é daquela pessoa que a pessoa fala assim, e aí, como é que estão as coisas? Tá bom, tá indo, né? Daquele jeito, na correria. Mas fazer o quê? Tá bom, olha, você não tem nem repertório para falar. Você não consegue conversar. Essa é uma conversa pobre. Você acha que alguém vai ser lido com uma conversa pobre dessa? Nem conversa de elevador é desse jeito. Se você se perceber desse jeito, começa a ter um outro repertório. Começa a conversa com uma outra pessoa e ver como é que ela conversa. Uma pessoa que você gosta de conversar. O que ela faz? Tenta modelar. Não é copiar, porque talvez não seja natural. Mas tenta modelar, né? Tenta assuntos. Tenta fazer uma abordagem diferente. Para de falar assim, as pessoas falam, e aí como é que tá? Daquele jeito, na correria, para de falar isso. Fala assim, olha, hoje estou muito bem. E você, como está hoje? Como é que está determinada situação? Como é que... Amplia um pouco mais, dá agilidade. Eu não tenho que fazer isso com todo mundo, com toda hora, mas isso vai ampliando o seu repertório. Profissionalmente, por exemplo, eu acho que cada profissional precisa ter um repertório de cagadas. Repertório de cagada, de erros. Porque se você não tenta coisa nova, você não erra, mas também não aprende. Então, não estou falando para você sair errando para lá e para cá, mas eu estou falando, poxa, se você não experimentar coisas novas, acertando ou não, você não vai ter experiência, você não vai ter vivência, você não vai ter a compreensão, você não vai ter passado por aquilo. Sabe, eu não preciso ter filho para saber como é que ter filho, mas você pode ter a mínima noção quando conversa com alguém e pergunta as dificuldades, conversa com uma outra pessoa, pergunta as dificuldades. Não é a mesma experiência, mas já me ajuda a entender um pouco mais sobre aquilo. Entenda, amplia um pouquinho mais para fazer as coisas acontecerem. Espero que esteja fazendo sentido aquilo que eu estou dizendo para você, do que é liderança, da construção desse conceito prático da liderança, para que a gente entre num aspecto que eu considero bastante importante para esse aulão aqui. Veja se você concorda comigo. Quando você influencia para baixo, e entenda para baixo, não menosprezando as pessoas que estão embaixo,
mas aquelas pessoas que dependem de você. Então, por exemplo, se você já é líder, seus colaboradores são pessoas que dependem de você, pessoas que na igreja dependem de você, na comunidade dependem de você, pessoas que têm uma certa dependência para você, é teoricamente mais fácil, porque elas te obedecem pela posição que você tem, pelo cargo que você tem. O que a gente precisa fazer com essas pessoas é motivar essas pessoas. E aqui eu venho desconstruir uma outra falácia que criaram sobre motivação. Motivação não é euforia, não. Uhul, uhul, hey, hey, não. Isso não é motivação, não. Isso é... quem me conhece sabe que eu não sou dessa de ficar... não. Mas motivação é motivo para a ação. É ajudar as pessoas a encontrarem um motivo para fazer algo. É mostrar os porquês daquilo ali. É estimular as pessoas a acreditarem em algo. As pessoas entenderem que mesmo que não agradável é necessário ser feito. Para baixo, você precisa fazer isso com as pessoas. Você precisa engajar essas pessoas. Você precisa reconhecer essas pessoas. Você precisa envolver essas pessoas. Você precisa ouvir, direcionar, mostrar caminhos, mostrar possibilidades, mostrar riscos, mostrar oportunidades para essas pessoas. E é onde normalmente as pessoas elas sentem maior prazer. Por quê? Porque você vê um resultado mais rápido, né? Você vê o resultado nas pessoas. Vou te dar um exemplo familiar. O filho está abaixo, né, dos pais, hierarquicamente, óbvio. Então, para o pai, quando ele vê que o filho está dando certo, que ele está crescendo, quando ele fala um negócio legal, quando ele vai bem na prova, é o orgulho para o pai, para os pais. Então, é gratificante isso. Para o líder também, para a pessoa que está acima de outras, é responsável por outras, direto ou indiretamente é responsável por outras, também vem essa satisfação. Só que a gente não pode se limitar só a essa influência. A gente tem uma dificuldade muito grande de liderar muitas vezes para o lado. Para o lado que são pessoas que têm a mesma posição que você. Então, por exemplo, seus irmãos, seus cunhados, pessoas do seu time de futebol, do seu grupo de família, enfim, parceiros de trabalho que trabalham na mesma função que você, ali já é mais difícil, porque já não tem essa hierarquia. Você vai ter que encontrar, olha, o que eu estou dizendo é, para liderar para baixo, você vai influenciar fazendo algumas coisas, seguindo alguns caminhos. Para influenciar para os lados, você vai ter que seguir outros caminhos, outras possibilidades. Então, talvez seja pela confiança, pela contribuição, por entregar mais, ajudar as outras pessoas, mostrar para essas pessoas o quanto você é parceiro, o quanto é necessário, saber lidar com o ego, porque tem uma coisa que acontece com os pares, é o tal do ego. É porque está falando isso, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Tá, eu vou cuidar da minha, mas olha, eu preciso te alertar disso. E ali existe uma grande dificuldade de exercer a influência. Você precisa. Traz para a sua realidade. É uma dificuldade para você? Se aproxime mais. Seja presente na hora. Mostra para as pessoas o que elas estão fazendo de bom. Valorize, engaje também, contribua, reconheça, fale verdades, esteja aberto a ouvir, a apoiar. Esse é um ponto importante. E tem o terceiro ponto, que é liderar para cima. Liderar pessoas que estão numa posição acima de você. Seu líder, alguém que tem uma autoridade, o padre, o pastor acima de você, os seus pais. As mulheres ficam bravas aí, no caso, se você é homem, a sua esposa, porque ela sempre está acima de você. Mas liderar para cima também. Eu falava, como assim eu vou liderar meu líder? Lembra, liderança é capacidade de influenciar. Você vai precisar influenciar o seu líder para conseguir recursos, para negociar prazos, para argumentar sobre aquilo que não foi entregue. Só que quando a gente lidera para cima, a gente tem que olhar na perspectiva de quem está acima. Quando você lidera para baixo, você enxerga tudo que está acontecendo. Para o lado, você tem o mesmo nível. E para cima, não adianta você falar assim, mas para mim está muito corrido. Quem está acima de você não está preocupado com isso. Quem está acima de você é preocupado com outra coisa. E você precisa descobrir o que é essa coisa para olhar nessa perspectiva. Vamos dar um exemplo? Quando você fala assim, mas você está precisando de mais gente para trabalhar porque está muito acumulado do trabalho. A sua dor. Perspectiva do líder. Para que você entregue o resultado, líder, para que você cumpra as suas metas, nós precisamos desobstruir esse gargalo aqui. Para isso, você colocar mais uma pessoa vai acelerar esse processo e você vai ter um resultado melhor. Ajude o outro a ter sucesso. Sustente. Veja se você pode ajudar ele. Porque para o líder também, gente,
Se você já é líder, você sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes a liderança ela é solitária, sabe? Quanto maior o nível hierárquico, mais solitário é. Eu sempre falo assim que, às vezes, pastores, padres, gostam muito de estar nas casas da família, almoçando e tal. Por quê? Porque é solitário para eles também, né? Às vezes ele tem a família, tal, mas não tem esposa, não tem marido, não tem filhos. Então, ele gosta de estar lá, comunicando. Um líder também, às vezes ele está num grupinho ali, mas, poxa, às vezes ele tem que tomar decisões tão difíceis e você talvez não compreenda isso, mas ele tem que tomar decisões difíceis e às vezes fica noites e noites sem dormir e ele precisa de apoio. Às vezes quando você vê que a pessoa está meio para baixo, ele fala assim, tá tudo bem? Posso te ajudar de alguma forma? Não, olha, se você precisar conversar, nem que seja para conversar fora daqui, dá um alô. E eu não estou falando que você tem que fazer isso, eu estou dando exemplos para você trazer para a sua realidade. Liderar para cima é mostrar pela perspectiva do outro. Imagina que você está subindo uma escada. Quando você está no primeiro degrau, você enxerga tudo embaixo perfeitamente. Só que o horizonte é curto. Quando você está no meio da escada, você já não enxerga tão claro, mas já tem um horizonte maior. Quando você está lá em cima, o horizonte é muito maior. Só que você já não enxerga o detalhe lá embaixo. Então você tem que levar pela perspectiva deles, do que eles ganham, do que eles perdem. É assim que a gente influencia. Mostrando vantagem nas perspectivas de quem está acima. Eu espero que esteja sendo claro, tá? Se não for também, coloca aí no chat que depois que a gente terminar aqui, eu me comprometo a responder os questionamentos, a mandar mensagem. Se quiser mandar lá também no grupo do WhatsApp, eu vou estar à disposição para a gente conversar sobre isso. O que eu quero, gente, o meu grande propósito é criar uma comunidade onde a gente possa falar de liderança de forma ampla. Então, eu prefiro muito quando as pessoas perguntam, quando as pessoas questionam, quando as pessoas falam, porque eu tento trazer o maior número de exemplos possíveis, mas talvez não contemple a sua realidade e você não se sinta assistido, assistida. Então, pergunta que depois eu te respondo. E talvez eu não tenha resposta, porque lidar com pessoas, lidar com pessoas depende muito do contexto daquela pessoa, da situação que você está. Eu sempre falo assim, se você não estiver num ambiente com muito dinheiro, é fácil tomar decisões. E você não tiver com dinheiro contado, é mais difícil tomar as decisões, não é? Quando você tem gente capacitada trabalhando com você, é uma realidade. Quando você tem gente que não quer trabalhar, é o outro. Então, assim, não tem certo ou errado, a gente tem que estar sempre olhando para tudo isso daí. E tem a perspectiva da liderança de você falar assim, Flávio, mas eu não tenho um cargo de liderança hoje, quero ser líder, ou quero ocupar uma posição de liderança na minha comunidade, na minha sociedade, na minha família, mas eu não tenho isso hoje. Exerça a liderança hoje. Não busque só o cargo. O jogador que está começando a jogar bola, que está jogando em time pequeno, ele não faz gol contra porque ele ganha pouco. Ele faz muitos gols justamente para ser promovido, para ser contratado para um grupo maior. Eu acredito que na liderança é a mesma coisa. Nós precisamos olhar para o meu ambiente de trabalho e começar a exercer a liderança com as pessoas diretamente ligadas a você, colegas de trabalho, pessoas que estão ali junto de você, vai influenciando, vai ampliando a sua rede de influência. Porque a influência, ela sim, gente. A influência ela tem uma influência limitada, que é aquela que você influencia um determinado grupo e a sua influência não passa daquilo. É só aquele grupo. Então, a sua família, por exemplo, talvez você seja muito influente na sua família, mas fugiu dali as pessoas não te ouvem. Tem uma influência mais ampliada, onde você, de repente, a sua comunidade, na sua área, na sua empresa, tem uma influência ainda maior, tem uma influência na sua cidade, você é uma pessoa conhecida na cidade, você é uma pessoa conhecida na internet, e tem uma influência global, aí tem o Trump da vida, várias outras pessoas aí, vou citar muitos nomes para não gerar polêmica, mas tem várias pessoas que têm impacto global. Então, o posto do Trump agora aqui que teve, ele é uma pessoa que, se ele abrir a boca, dependendo do que ele falar, ele causa a Terceira Guerra Mundial. Então, não busque essa liderança global agora. Busque ampliar a sua liderança. Não adianta você querer liderar a empresa inteira se você não está liderando as pessoas que estão em torno de você, que estão ali próximo de você. Sabe? A gente tem que começar de baixo, e ampliando, e crescendo, e dando condições dessas pessoas. E tem tá? Influência não é uma coisa permanente. Hoje você pode ser uma pessoa muito influente. Amanhã pode ser que surjam outras pessoas mais influentes que você e você perca a relevância.
Então, não é porque eu assumi uma posição de liderança hoje na equipe. A equipe, você me aceitou muito bem, está aceitando. De repente, diante de uma crise, você passa a não influenciar tão bem como você influenciava. Entendeu? Não é uma coisa que eu tenho e pronto. Liderança é uma coisa que é igual banho, não importa quantos banhos você tomou na vida. Se parar de tomar banho, vai feder. Liderança é uma coisa que eu preciso cultivar a todo momento, sempre. Para que isso se mantenha vivo, para que isso se mantenha, sabe, acontecendo no dia a dia. Os desafios da liderança. A não aceitação de algumas pessoas, e tudo bem. Algumas pessoas não vão aceitar a sua influência, e tudo bem. Agora você precisa entender o porquê, e às vezes a gente gasta tanto tempo tentando influenciar uma pessoa e esquece de influenciar uma outra que tem mais impacto do que ela ali. Ô Flávio, não entendi muito bem o que você está dizendo. Imagina assim, tem 20 pessoas no seu grupo lá, seja na empresa ou na sua vida pessoal. E tem uma pessoa que você não consegue influenciar. Você dedica tanta energia nela, que esquece das outras 19. E essas outras 19 vão perdendo a motivação, vão perdendo engajamento. O que eu quero dizer é, foca nessas 19, trabalha essas 19, e sempre vai ter um ou outro que não vai ser impactado. A gente precisa ter essa consciência de que não é tudo e a todo momento que nós vamos conseguir influenciar todas as pessoas. E sempre. Em algum momento vai mudar, vai diferenciar, vai diminuir. E aí levanta, anda de novo. Percebe que o que eu estou dizendo aqui não é uma receita, mas é um estímulo para você pensar. Então, eu pedi para você fazer o primeiro exercício, colocar numa folha lá seus pontos fortes, seus pontos fracos. Eu queria que você fizesse um outro exercício depois, de dizer assim, quem são as pessoas que você influencia hoje? E quem são as pessoas que você gostaria de influenciar? Lembrando, né, ninguém influencia de forma global sem influenciar antes o local. Quem são as pessoas no próximo raio? Ampliando um pouquinho mais, quem são essas pessoas? O que você precisaria fazer para influenciar essas pessoas? E tem um detalhe, só deixa eu alertar uma coisa. Por que você quer influenciar essa pessoa? Porque às vezes é ego também, tá? Às vezes é ego. Não, eu quero influenciar porque se eu influenciar essa pessoa, eu vou ser capaz de... Ego. Você quer influenciar para mostrar para os outros? Ou você quer influenciar porque é importante para você? Porque vai trazer resultados. Sabe? Eu vejo muitas pessoas querendo ocupar uma posição de liderança para ter o poder. É triste isso. Mas é uma realidade. Eu me deparo, uma vez eu fui numa empresa e eu falei, olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Flávio. A pessoa falou assim, eu sou o gerente. Nossa, que vontade de falar assim, tá, mas o gerente tem nome? Você percebe que a pessoa valoriza muito mais o cargo dela do que quem ela é de verdade. Eu não me deixo levar por cargo, por posição. Respeito as pessoas, independente de quem são. É por isso que eu tento, e eu não estou falando que eu sou exemplo de nada para você não, tá? Erro pra caramba. Mas eu jamais vou dizer alguma coisa que eu não acredito. Eu jamais vou defender alguma coisa que eu não acredito. Só para ser bem visto. Eu já tive a oportunidade de negar alguns contratos na empresa porque me pediram para falar algo que era contra os meus valores. Eu perco com isso, com certeza. Perdi recurso financeiro, mas ganhei paz. Então, eu acho que quando a gente se desenvolve enquanto pessoa, nós nos desenvolvemos enquanto pessoa, naturalmente nós temos a necessidade de contribuir para o desenvolvimento das outras pessoas. E contribuir para o desenvolvimento das outras pessoas não é criar clones. Não é fazer com que as pessoas pensem como você. É ajudar as pessoas a pensarem. Esse é o meu grande propósito hoje, ajudar as pessoas a pensarem. Não ficar naquela bolha de acreditar tudo aquilo. Ah, eu vi um stories, eu acredito naquilo. Não, pensa, reflete, analisa a consequência, analisa o impacto, analisa a importância daquilo ali. Ajuda as pessoas a serem melhores. Esse é o meu papel aqui, ajudar você a ser melhor. Liderança é um tema que a gente poderia ficar a noite inteira, o dia inteiro aqui falando sobre liderança.
Mas o aulão da liderança que eu queria mostrar para você é que antes de você tentar liderar a equipe, lidera você mesmo. Depois de liderar você mesmo, lidera as pessoas com quem você se importa, que são pessoas importantes do seu lado, do seu raio de atuação. Depois lidera a equipe. Liderar a equipe não é jogar a culpa na equipe e fazer com que a equipe faça tudo. É compartilhar a responsabilidade. É assumir os riscos junto com a equipe. É defender a equipe. Aquele líder que fala assim, minha equipe não presta, minha equipe, nossa, tem gente que não serve para nada, é um tiro no pé. Porque o que as pessoas estão ouvindo é, eu sou incompetente, eu não consegui ajudar as equipes. E talvez você esteja dizendo assim, Flávio, mas hoje está tão difícil de contratar gente, não tem gente querendo trabalhar, quando trabalha, a pessoa que não quer mais nada, não quer responsabilidade. E aí eu vou para esse ponto da liderança que eu acredito ser bastante crítico atualmente. Gente, nós não vamos ter mais, eu não sei em que geração você é, mas a minha geração era uma geração que era muito mais responsável, que valorizava muito títulos, ainda colocava o quadrinho do diploma na parede, você tinha que fazer faculdade, e eu ainda acho que tem que ser feita faculdade, tá? Eu acho que a faculdade não está preparando profissionais, mas a faculdade é importante para ampliar a sua visão. Mas as pessoas eram muito mais, queriam trabalhar por mais tempo nas empresas, almejavam alcançar um cargo de liderança, queriam crescer, queriam ficar por muito tempo nas empresas, e hoje é uma nova realidade. Não é melhor ou pior, é diferente. De novo, conviva mais com essas pessoas para entender. Algumas pessoas você vai ter que empurrar. O que é isso? Algumas pessoas sem comprometimento, você vai ter que dizer o que precisa ser feito, acompanhar se está fazendo e corrigir ou valorizar se for feito. Pegar na mão e fazer. Mas dá muito trabalho. Tem gente que é assim. Só que tem gente que foi criada assim. E você pode desenvolver essas pessoas. É papel do líder, de quem influencia, desenvolver pessoas. Então, a pessoa não vai sair de uma pessoa sem comprometimento, uma pessoa totalmente engajada do dia para a noite. Mas se você conseguir aumentar 1%, você já está ajudando pra caramba. Você já está avançando, você já está tirando um pouco das suas costas também. Então vamos procurar desenvolver as pessoas. Ninguém sai do 0 para o 100. Tenta tirar do 0 para o 10, para o 15. Não olha que as pessoas não precisam ser clones e ser como você. Mas se elas forem melhor que elas mesmas, você já está cumprindo seu papel enquanto líder, como uma pessoa que influencia. Então eu confesso sim que hoje está difícil de mão de obra. Mas às vezes a gente fica olhando e comparando o nosso desempenho com o das outras pessoas, não é um caminho mais adequado. Você tem que comparar a melhoria dela com ela mesma. Só que você tem que estar mais próximo, você tem que direcionar. Tem pessoas que aprendem fazendo, pessoas que aprendem você explicando, tem pessoas que você tem que falar várias vezes, tem pessoas que você tem que pegar na mão, tem pessoas que você tem que empurrar, tem pessoas que você tem que puxar. Percebe que dentro do mesmo grupo você vai ter que ter pessoas, tem pessoas que valorizam coisas diferentes. Não adianta você chegar e falar assim, mas você não quer crescer aqui? Tem pessoas que não querem crescer. Mas tem pessoas que querem ser reconhecidas na posição que elas estão. Tem pessoas que querem manter aquilo ali e aquilo é qualidade de vida para ela. Entenda, valoriza, reconheça isso daí. Talvez ela seja muito boa naquilo que ela faz, mantendo aquela posição. Claro que se você tiver a oportunidade de recrutar, de ter pessoas do seu lado que têm potencial, mas veja, potencial é uma coisa que precisa ser aproveitada. Se você pegar um monte de semente com potencial, com uma energia, com uma potência enorme, e jogar num terreno ruim, ela não vai crescer. Então precisa ter um conjunto de fatores. Precisa ter semente boa, terreno bom e manutenção. Precisa aguar, precisa pôr adubo, precisa cuidar, precisa tirar as ervas daninhas, precisa tirar as formigas cortadeiras. É manutenção. Isso dá trabalho? Dá trabalho. Por isso que você precisa gostar de gente. Se você não gosta de gente, você não serve para liderar. Você não lidera processo. Você não lidera resultados, você lidera gente. Da mesma forma como tem médicos que não gostam de gente, tem médico que não olha para sua cara porque ele não gosta de gente. O que ele gosta é de olhar a patologia, cuidar aquilo ali e resolver o trabalho dele. E tudo bem. Só que aqueles que gostam de gente são aqueles que geram engajamento, que você quer, que você se sente bem atendido. E tudo bem. Liderança, nós não temos essa oportunidade. Se você não gosta de gente, não entra nessa não. Agora, se você gosta de gente, vá.
mas começa a gostar de você mesmo, começa a se desenvolver, valorizar e, inclusive, cuida da sua saúde mental, da sua alimentação, do seu condicionamento físico, para que você tenha energia de fazer tudo isso. Eu posso garantir para você, hoje existem várias oportunidades dentro das empresas para a posição de liderança, e eu falo isso porque as empresas me contratam para formar líderes. Imagina se você já chegar desenvolvido. Algumas pessoas, e eu falei isso para um cliente meu dias atrás, eu estava dando um treinamento numa empresa, e eu olhei pelo vidro de uma porta, assim, tinha uma sala, estava fazendo a integração de colaboradores. E eu olhei pelo vidro e falei assim, metade disso daqui não vai ficar. Ah, como, Flávio? Olha para a cara dessas pessoas. As pessoas estavam lá assim, ó. Cara de bunda. Elas não queriam estar lá. Elas não entenderam. E se você não perceber essas dificuldades e trabalhar essas dificuldades, claro que muita gente vai sair, normal, tem rotatividade, mas se você não trabalhar essas pessoas que às vezes não têm motivação porque ela não encontrou motivação. Às vezes são pessoas que nunca valorizaram o trabalho dela. Às vezes vieram pessoas de outras empresas que tinham líderes autoritários que mandavam fazer tudo. E tem pessoas que estão ali, se você aguar, se você cultivar, dá resultado. Então a gente precisa estar atento a tudo isso, a olhar mais. Eu sempre faço exercício de estar nos lugares, ficar olhando para as pessoas, olhando os comportamentos das pessoas, não julgando, mas olhando, percebendo, entendendo um pouco o que está acontecendo, para poder contribuir, para poder falar, mas a gente não tem tempo para isso. E valorizando o seu tempo, eu quero agradecer o seu tempo por estar aqui, neste aulão. Se você veio aqui é porque você se interessa pelo tema, carreira ou vida pessoal, independente de que seja, você se interessa pelo tema. Eu espero ter ajudado você a ampliar um pouco a visão sobre o que é liderança. O aulão da liderança era para isso, para desbloquear o pensamento da liderança. Claro, não tinha como objetivo falar tudo sobre liderança aqui, isso daria muito tempo. Mas eu queria ampliar a sua visão e te convidar a aplicar isso daí, sabe? Não fecha o vídeo e acabou. Compartilha com outras pessoas que você acha que precisa ouvir, pessoas da sua família, do seu grupo social, do seu líder, pessoas da sua equipe, pessoas que se interessam por isso, pessoas que querem entender mais de liderança, porque quanto mais a gente potencializar a liderança, mais nós teremos pessoas melhores. Tendo pessoas melhores, a gente tem uma sociedade melhor. Tendo uma sociedade melhor, a gente tem um país melhor. Tem uma vida melhor. Eu acredito muito na liderança em virtude disso, sabe? Eu acho que se eu contribuir com o desenvolvimento da liderança das pessoas, eu contribuo para um país melhor também. Espero ter te ajudado, ter contribuído. Se você gostou, dá um like aí, compartilha com outras pessoas. Se inscreve no canal aqui. É um canal com poucos inscritos, você sabe. Está vendo aqui, mas um canal que eu me proponho a fazer conteúdo sobre liderança de uma forma prática. Comenta se fez sentido para você ou não, seja no grupo, seja no vídeo aqui. E se você tiver algum assunto sobre liderança que você queira que seja abordado, quem sabe, havendo demanda e interesse, a gente vem falar mais sobre o assunto. Convide outras pessoas para participarem lá da comunidade no WhatsApp também. Ali a gente vai colocar outros conteúdos e mantendo vocês informados de outros vídeos que serão postados também sobre liderança. Grande abraço, sucesso para vocês e, acima de tudo, que vocês sejam felizes. Até uma próxima. Obrigado pela paciência.